Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos! Dia do professor! Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha, que tenho sede de uma educação de qualidade. Vamos lá! Já que é dia do professor, vamos usar essa caneca. Pensei em várias canecas. Olha, várias, né? Não, eu tenho um monte, gente, eu devo ter mais de 20. E eu tenho algumas, né, com minha foto, professora e tal, mas essa aqui tá bem legal. Então, vamos estudar? Já que é dia do professor, não tô de folga não, né? Tô de folga no colégio. Mas vamos para Lucas, nosso texto base. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, vai ficar na descrição do vídeo, tá? E é o texto lá do Bom Samaritano, em que esse mestre Jesus, né, tem algumas lições para nós ali no texto. Mas nesse momento eu quero falar desse Jesus mestre, que foi mestre do início ao fim. Isso já me emociona bastante. Então, para a gente falar do início, eu quero que você vá comigo em Marcos, capítulo 1, versículo 21 e 22, tá bom? Vai ficar na descrição do vídeo também. Então, nossa base é o texto de Lucas 10, mas primeiro vamos em Marcos. A gente vai dar um passeio nos 4 evangelhos, tá? Vamos em Marcos, capítulo 1. Versículo 21 e 22, tá bom? Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22. Vamos falar desse mestre, né? Que foi mestre desde o início. Eu estou fazendo a leitura bíblica, né? Dos evangelhos do Novo Testamento. E eu estou no finalzinho de Marcos. E aí, toda vez que aparece o verbo ensinar, eu estou marcando. Eu estou marcando de vermelho. Ensinar, Jesus ensinou, Jesus ensinava, Jesus ensinava. E aí eu quero te dar essa ideia, tá? Reconhecer esse mestre nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Escolher uma cor, né? Para o verbo ensinar. E outra coisa, aí eu pinto de verde, é um verde meio fluorescente, quando aparece a palavra mestre, tá? Aí daqui a pouco eu mostro para vocês aqui. Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22. O que está acontecendo aqui? Já que é Marcos 1, é o início do evangelho, né? Então, Marcos começa falando da pregação do João Batista, não é isso? Depois vai falar do batismo de Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Segue-se a tentação de Jesus, Marcos capítulo 1, verso 12, até o verso 14, né? Aí vem, o começo do ministério de Jesus na Galileia, tá? Jesus sai pregando, né, o evangelho de Deus, versículo 14 de Marcos 1. Aí Jesus começa a chamar os discípulos. Todo mestre, só existe mestre se existem discípulos, tá? Só existe professor se existem alunos. Eu não gosto muito da palavra aluno. Eu utilizo porque é o senso comum, né? Inclusive, ano passado eu escrevi um texto sobre isso, ou ano retrasado. Eu gosto desse texto, né? Aluno não deveria se chamar aluno, né? Porque se há, vamos para um pouquinho de grego, enquanto você abre sua Bíblia aí, Marcos 1. Então, a é o prefixo negativo, né? É o não, é o sem alguma coisa, é o que não tem alguma coisa, né? O bebê nasceu acéfalo, né? Então, kefalé é cabeça, né? E esse A é negativo, ou seja, ele não tem todo o cérebro, né? O defeituoso, né? Então, o aluno é aquele que não tem luz,
né? Luno de luz, de luna, né? E esse A é negativo. Então, por quê? Na antiguidade, o conhecimento, tá? A metáfora do conhecimento era a luz, tá? A luz do conhecimento veio sobre nós, né? Então, aquele que ia buscar conhecimento é o que não tinha o conhecimento, tá? Então é o aluno, né? O que não, aquele que ia atrás da luz porque não possuía luz, a luz do conhecimento. Então daí vem a palavra aluno, né? Só que eu costumo dizer, eu vou beber sempre assim, né? Porque para você sempre ler, né? Eu tenho sede de educação de qualidade. Então, eu não gosto, né? Porque aluno, para mim, é aquele que tem luz e é aquele que me ilumina. Na verdade, eu só sou professora porque eu tenho alunos, né? Então, eu tenho lunos, né? E lunas. Né? Ou seja, aqueles olhinhos que brilham, quando eu ensino algo muito difícil e aí a pessoa entende, né? Não é à toa que Deus me chamou para ser professora de grego. Então, às vezes, e isso é dom, né? Porque grego não é um bicho de 7 cabeças, mas tem umas 3 ou 4 cabeças, né? Não é tão fácil, não é dificílimo, mas também não é tão fácil assim, porque é um idioma, né? Mas quando eu via, né, e vejo até hoje os olhinhos brilhando, que é algo que a pandemia me tirou, né? Eu não consigo ver o teu olhinho brilhando aí do outro lado. Quando eu falo alguma coisa que Deus já me ensinou, e eu falo para você, né? E aí quando eu falo para você, o teu olhinho brilha porque você entendeu. Então, esse olho brilhando do aluno, né? Ou do aluno ou da aluna, é algo que enche o meu coração de alegria, né? Ou então quando o aluno faz assim, assente, né, com a cabeça, assentir é isso, né? Então, quando ele assente com a cabeça, faz, pois é, ou ri, ou chora, porque aquele ensinamento está falando ao coração. Bom, vamos lá. Então, Jesus é esse professor também. Jesus é esse mestre que ensina as coisas a gente, né, que faz o nosso olho brilhar. E aí, logo depois que ele chama os primeiros 4 discípulos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, ele vai chamar, né, Simão e André e depois Tiago e João. Aí no versículo 21 de Marcos 1, é o início agora então do ministério de Jesus, já com 4 discípulos. Os outros ainda não estão aqui. Olha o que acontece. Marcos 1, 21. Depois entraram, quem entrou? Jesus e os 4. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, com o seu ensino, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Então, logo assim, né? É bonita essa visão de Marcos. Logo assim que Jesus chama os 4 primeiros discípulos e eles o acompanham. Desculpa. O que acontece? Jesus vai ensinar. Depois é que vai começar a acontecer, né, curas e milagres, né? Expulsão de demônios e curas de enfermidades e tal. Mas o primeiro momento, Jesus com os 4 primeiros discípulos, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar uma sinagoga e ensinar, porque ele é mestre. Ele tem sede de uma educação de qualidade, né? Desculpe. Então,
É bonito isso, né? Quando eu estava preparando o estudo de hoje, a live de hoje, né? A aula de hoje, veio isso. Esse Jesus que foi mestre do início ao fim, tá? Então aqui a gente tem o início do ministério de Jesus e ele vai ensinar e logo em seguida tem o quê? A confirmação, né, desse Jesus mestre. Qual é a confirmação? Versículo 22. Maravilhavam-se com a sua doutrina, com o seu ensino, porque ele ensinava ao povo, né, como alguém que tem autoridade e não como os escribas. É um ensino diferente. É um ensino que sai do coração. É um ensino pautado na vida. Um ensino como quem tem autoridade é um ensino pautado na vida. Eu não posso te ensinar uma coisa que eu não viva, né? Porque senão vai bater e não vai entrar. Então esse aqui, né, é aquele que me ensina para que eu possa ensinar. Há coisas que eu não posso ensinar ainda, porque eu ainda estou em tratamento, em crescimento. Então tem coisa que não dá para eu ensinar. Por exemplo, eu não posso ensinar sobre criação de filho, porque eu não tenho filho, né? A menos que Deus me dê uma palavra e tal, e eu possa falar, mas aí eu vou falar na teoria, porque eu não tenho experiência, não é verdade? Então, eu sou limitada, mas ele não é. Esse mestre aqui não é limitado. Esse mestre aqui ensina tudo pra gente, né? Pois é. Agora vá comigo no fim do mistério de Jesus. João capítulo 20, tá? João capítulo 20. É o encontro de Jesus com a Maria Madalena. João capítulo 20. E isso aqui é profundo. Ai, ai. João capítulo 20, versículo 16. Mas você sabe, né? Depois você lê aí. O contexto é João capítulo 20, do verso 11 ao 18, tá? Mas eu quero ler o verso 16 porque você conhece esse texto, né? Jesus está ressuscitado. João capítulo 20, verso 16. Jesus está ressuscitado, né? A Maria Madalena vai lá no túmulo, não é isso? E aí ela vê os anjos vestidos de branco, e aí os anjos perguntam, mulher, por que você está chorando? Né? E ela diz, porque levaram o meu Senhor. Isso, ela chama ele de Senhor diante dos anjos, não é isso? Aí vem o próprio Jesus e diz, mulher, por que você está chorando? Né? Em João capítulo 20, verso 15. Aí ela supõe que Jesus é o hortelão, né? Ou o jardineiro, né? O que cuida da horta. O hortelão é o que cuida da horta, né? E aí, no versículo 16, Jesus diz o nome dela. João 20, 16. Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ele é mestre, né? Ele foi mestre do início do ministério até o final da sua vida aqui na Terra, né? E ressurge, ressurge, né? Como mestre. E aí ela fala mestre 2 vezes, né? Ela não, o narrador, né? Ela fala uma vez, mas o narrador do fato faz questão de traduzir, né? Ela fala em hebraico, né? Rabone, e o narrador diz o que quer dizer mestre. Então, no original grego, a gente tem as palavras, né? Rabone e a palavra didáscalos. Didáscalos é a palavra para professor,
mestre. E é a palavra que vai aparecer no Novo Testamento, tá? E é a palavra para professor até hoje, tá? No grego, né? Então, didáskalos, né? E por quê? Em português a gente tem a palavra didática, não é isso? O verbo, eu vou falar isso já já, é o verbo didasco, é o verbo ensinar, tá? O verbo didasco, e quem ensina é o didáscalos. Daí vem a palavra didática, né, da nossa, do português. Então você tá vendo que grego não é tão difícil para quem fala português, tá? Porque tem várias palavras que a gente fala em grego e a gente não sabe que tá falando grego, tá bom? Então para de fazer aquela brincadeira. Você tá falando grego? Vai ver que você tá bom? Muito bem. Então, Rabone, que quer dizer mestre. E aí, quando ela diz isso para Jesus, Jesus vai dizer no verso 17, não me detenha, eu ainda não subi para o meu Pai, vá até meus irmãos e diga que eu vou subir para o meu Pai, meu Deus e o Deus de vocês, meu Pai, o Pai de vocês, meu Deus e o Deus de vocês. E a Maria vai e anuncia, eu vi o Senhor. Mas lá, no tete a tete, ela não chama ele de Senhor, ela chama ele de Rabone. Isso é muito profundo, né? Ele é aquele que nos ensina sempre. Ele é aquele que está disposto a ensinar sempre, tá bom? Muito bem, guarda isso no seu coração. Nesse dia do professor, eu fiz isso hoje e vou compartilhar com você. De manhã, eu dei bom dia pro meu mestre, né? Falei, bom dia, meu mestre, bom dia, meu professor, feliz dia do professor. Dei bom dia não, dei feliz dia, porque eu falo bom dia para ele mesmo, né? Aí eu dei feliz dia do mestre para ele, feliz dia do professor, eu tenho essas coisas, tá? Feliz dia dos pais eu dou para ele, feliz dia dos namorados eu dou para ele, feliz dia do amigo, e hoje foi feliz dia do mestre, tá? Então, é muito legal porque ele é isso tudo, né? Na minha vida e na sua vida também, tá bom? Pois é. Então, vamos lá. Então, ele é o mestre, tá? Sempre foi, sempre será. Acredito que não é à toa que esses textos estão aqui para mostrar que ele mesmo ressurreto, ele continua sendo mestre, tá? Ensinando pra gente. Bom, como eu falei, nosso texto base é Lucas 10, mas antes de entrar lá, eu quero ir com você em Mateus capítulo 5, o início do Sermão do Monte, tá bom? Então, estamos dando uma aula diferente hoje, passeando nos evangelhos. Mateus capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, tá bom? Mateus capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Ai, ai, ai. É o texto do Sermão do Monte. E esse Jesus de Mateus também é extremamente professoral, né? É o mestre mesmo. E é o mestre que vai ensinar, né, a partir de sermões, aula expositiva. Desculpe. Para quem é professor e tá aí, né? Jesus em Mateus, aula expositiva, tá? O Jesus de Lucas é diferente, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 1 e verso 2. Ao ver as multidões, é outra palavra que seria legal você ir marcando, tá? Na leitura dos evangelhos, sempre vai ter multidão, grande multidão, numerosa multidão ou multidões, tá bom? Sempre vai ter essa palavra aí passeando pelos evangelhos. Pelo menos Mateus e Marcos, eu tô terminando Marcos e eu tô reparando nessa palavra, tá? Ao ver as multidões, Jesus, lembrando que esse aqui é o primeiro sermão de Mateus, Jesus subiu, primeiro sermão de Jesus em Mateus, Jesus subiu ao monte.
Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. É claro, se ele é mestre, tem que ter discípulo, né? Então, verso 2, ele passou a ensiná-los, dizendo: Jesus não vai trazer um sermão que não seja pedagógico, que não seja ensino. Poderia estar assim: Jesus passou a falar-lhes, né? Jesus passou a declarar-lhes, né? Mas não é. Jesus passou a ensiná-los. Então, tudo que está aqui é ensinamento, porque ele é mestre. Ele é mestre. Então, essa aula expositiva, né, de Mateus 5, 6 e 7, é essa primeira aula, né, de Jesus. Pensa naquela aula de 2 horas, né? E aí ele está ensinando pra gente o que fazer, para onde ir. Estou me lembrando daquele louvor, né, Edivanda, tá aí. O que fazer, para onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Isso está lá em João 6, né? E essas palavras de vida eterna são palavras de ensinamento, palavras do mestre. Muito bem? Vamos a Lucas 10, então. Lucas capítulo 10 é o nosso texto que a gente vai trabalhar um pouquinho mais nessa manhã. Eu já fiz uma live sobre isso, mas hoje ela é diferente, tá bom? Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, é o texto do bom samaritano, desse mestre que sempre foi, sempre será, do início ao fim. Há vários textos que eu poderia trabalhar nessa manhã, mas esse era o texto que me vinha, né, para trabalhar mais detidamente, para mostrar aí como é que esse mestre faz, né, e como é que eu tenho que aprender, né, com esse mestre. Ó, hoje tem florzinha, tá? Olha que linda, gente. Ontem eu cuidei dela, e aí hoje ela tá toda floridinha aqui. Tem aqui também, ó. Tem aqui também a jiboia que me acompanha. Muito bem. Vamos lá, beba água, hein? Pera aí, deixa eu beber mais água, que essa caneca é bonita, mas ela comporta pouca água. Então, enquanto você está abrindo, vamos lá. Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37, né? Alguém está escrevendo aí, mestre lindão, Jesus, né? Bom, você já conhece esse texto, mesmo você que de repente está assistindo a live pela primeira vez, né? E que não tem o costume de ler a Bíblia, você conhece a expressão bom samaritano, né? Você sabe o que isso significa. Eu tenho um texto, inclusive um artigo, que foi publicado numa revista acadêmica sobre isso, sobre o bom samaritano, uma revista de literatura, né? Eu posso até, se eu achar o link, não sei se está publicado online, se tiver eu coloco o link aqui para vocês, tá? Sobre o bom samaritano, eu amo esse texto é muito profundo, mas eu não quero entrar nas lições do bom samaritano nessa manhã. Nessa manhã eu quero mostrar a você como é que Jesus, como mestre, vai lidar com esse discípulo aqui, tá bom? Com essa pessoa que vai conversar com ele sobre o assunto aqui. E ele, como mestre, o que ele vai fazer, tá? O texto começa dizendo assim, Lucas 10, 25. E eis que certo homem, Lucas gosta dessa expressão e utiliza muito, tá? Mateus, Marcos e João não utilizam essa expressão quase, tá? Mas Lucas gosta dela, porque isso é uma expressão da cultura grega, das fábulas do Esopo, tá bom? Certo homem, né? Um homem tinha 2 filhos e tal, né? Então,
isso é uma expressão fabulística, né? Uma expressão das fábulas, do Esopo, das parábolas. E aí Jesus agora vai utilizar aqui essa aí. Eis que certo homem, intérprete da lei, quer dizer, Jesus vai utilizar, não, o autor lucano, né? O autor do evangelho. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de colocar Jesus à prova. Então, esse discípulo aqui, né? Esse aluno aqui, tem um objetivo que o narrador tá falando pra gente, tá? Esse certo homem, se ele é intérprete da lei, ele é considerado mestre também, porque ele interpreta a lei e ele ensina a lei, tá? Aqui já tem uma questão. Então, esse homem, que é intérprete da lei, vem com um objetivo, tá? Que é colocar Jesus à prova. Ou seja, na expressão que a gente falaria hoje, colocar Jesus numa sinuca de bico, né? Vou colocar Jesus numa situação para ver como é que ele vai responder isso para mim. E aí, a primeira lição que eu quero te colocar dessa manhã e que Deus me mostrou aqui no texto é que o Mestre Jesus dá oportunidade a todos, até aqueles que vêm para colocá-lo à prova, né? Para saber o que ele vai responder. E ele gosta disso, ele gosta disso. Pois é. Então, esse homem vem, esse intérprete da lei, vem com o objetivo de colocar Jesus à prova. Ele perguntou, primeira palavra, didáscale, né? Que é a palavra didáscalos no vocativo, no chamamento, né? Então, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso aqui já é interessante. É claro que eu não posso afirmar que esse mestre aqui é figura de linguagem, né? É ironia, tá? Mas o texto está mostrando que esse intérprete da lei que aparece no versículo, tá? Contrasta com esse chamamento, com esse vocativo aí, mestre. Porque eu sou mestre. Então, eu estou chamando o outro também de mestre. Então, ou ele está reconhecendo, tá? Ou ele está falando isso entre os dentes, né? No escrito a gente não pode saber, mas uma coisa é certa. Usando análise retórica, né? Esse intérprete da lei contrasta com esse mestre, que o intérprete da lei abre a boca para designar Jesus dessa forma, tá bom? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, lição, o mestre dá oportunidade a todos. E aí, versículo 26. Então, Jesus não é bobo. Então, Jesus lhe perguntou. Ele não é intérprete da lei? Então, Jesus vai passar a bola para ele. E aí, a segunda lição aqui é que o mestre dá oportunidade, né? O mestre quer ouvir o que o discípulo entendeu. Como o discípulo entendeu aquilo a que o discípulo já foi exposto, que é o caso aqui, tá? Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? Ou como você a interpreta, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Você viu que eu estou pegando texto grego, né? O que está acontecendo aqui, então? Esse intérprete da lei conhece a lei. E Jesus sabe quem é ele, e Jesus sabe que ele conhece, então Jesus faz o quê? Você que conhece a lei, o que está escrito na lei? Como é que você interpreta
entende. Lucas 10, eu quero pegar o verbo entende aqui. Lucas 10, é ao vivo e a cores hoje. Vamos lá. Lucas 10, versículo 26. Deixa eu dar uma olhadinha. Lucas 10, versículo 26. Isso. Como é que você entende? Anagnosco é o verbo. Você se lembra que aná é aquela preposição para cima, né? Olhar para cima. E gnosco é o verbo conhecer. Portanto, anagnosco, entender, né? Ou seja, o conhecimento para o alto, né? Então, como é que você entende o que está na lei? Então, lição: o mestre quer ouvir como é que o discípulo entende. A partir do momento que o mestre sabe que o discípulo sabe aquilo. E aí é engraçado, né? A gente que estuda pedagogia, tal, né? Há mais de 30 anos atrás que eu escutava isso, né? Você precisa dar aula de acordo com a realidade do aluno. Você precisa saber o que o aluno sabe. Você precisa fazer seu planejamento em cima daquilo que o aluno já tem de conhecimento. Então, primeira aula é aquela aula de sondagem. Olha Jesus fazendo isso aqui, tá? Era só ler a Bíblia, né? É só ler a Bíblia. Um livro de pedagogia, hein, Edvanda? Baseado em Jesus, ia ser bom. Então, existem vários, né? Não preciso lançar outro, não. Mas ele está ensinando a gente aqui. Que eu aproveito aquilo que o outro já sabe. Então, Jesus dá essa oportunidade que ele quer ouvir como é que o discípulo entende, né? Como é que esse aqui que se coloca na posição de discípulo. Porque se chamou ele de mestre, está se colocando na posição de discípulo. Bom, a isto, o intérprete da lei, né, o discípulo aqui, respondeu, verso 27, ame o Senhor, isso é o que está escrito na lei, e como ele entende, ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Verso 28, então Jesus lhe disse, Jesus lhe disse, você respondeu corretamente. Lição? Qual é a lição? O mestre Jesus aviva o que o discípulo faz de bom, né? O mestre Jesus, ele mostra, né, o que o discípulo fez de bom. Você respondeu corretamente, tá? Então, olha aí a lição pra gente, né? Sempre puxar o que de bom a pessoa fez. Então, Jesus fez isso. Mas a próxima fala, ainda no verso 28, é: faça isto e você viverá. Faça isso o quê? Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Então, além do mestre, né, avivar, né, trazer vida ao que o outro fez de bom, o mestre faz o quê? Desafia o discípulo a melhorar, a fazer esse algo de bom. Faça isso e você viverá. Jesus sabe que ele é intérprete da lei e que ele só sabe a teoria, né? Porque o restante do texto vai mostrar isso pra gente. Mas nesse momento, Jesus está dando uma palavra de ânimo, de que ele respondeu corretamente, e está dando uma palavra de desafio, né? Está desafiando o discípulo a melhorar. Então, ele sempre faz isso comigo e com você. Verso 29. Aí vem uma situação. No que o discípulo é desafiado a melhorar, ele diz assim, versículo 29. Mas ele, o intérprete da lei, que aqui é um discípulo, querendo justificar-se,
perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Eita! Pois é, Jesus não é bobo. Jesus vai responder, versículo 30, a partir de uma parábola. A parábola do bom samaritano. Jesus prosseguiu dizendo. E o que Jesus vai fazer agora? De início, ele é incisivo. Ele diz que o outro respondeu bem e desafia a melhorar. Nisso que o discípulo é desafiado, o discípulo vem com outra pergunta para Jesus, dizendo: quem é meu próximo? E Jesus agora, como ele é o mestre, ele não vai ser mais incisivo. Ele viu que não dá para ficar aí perguntando, né, toda hora. Isso aqui é método socrático, você sabe disso. A gente está no Evangelho de Lucas. Esse autor do Evangelho de Lucas, isso é consenso, né, entre a maioria dos estudiosos, tá? E aí ele vai utilizar o método socrático na boca de Jesus. Então o discípulo pergunta, Jesus pergunta, o discípulo pergunta, Jesus pergunta, isso é Sócrates, tá? Ó, tá? Ó, diálogos de Platão, tá bom? A República, tá? Que mais? Eu acho que eu tava com... Ó, outro diálogo de Platão, o banquete, e por aí vai, tá? Então, esses diálogos de Platão são os textos em que a gente tem esse mestre Sócrates, tá? Que a partir de diálogos, por isso é que são diálogos de Platão, vai fazendo com que o discípulo, à medida que vai respondendo as perguntas do mestre, tenha entendimento. É daí que vem aquela expressão: eu só sei que nada sei, atribuído a Sócrates. Só que, na verdade, o eu só sei que nada sei vem da boca do discípulo de Sócrates, nos escritos de Platão, tá? Então, o início do conhecimento grego, né, na cultura grega, na filosofia grega, a partir do método socrático, é eu saber que eu nada sei. Porque à medida que eu vou perguntando, que o mestre vai me perguntando, tá? Chega uma hora que eu não tenho mais resposta, que é o que vai acontecer aqui, tá bom? No texto de Lucas 10, 25 a 37. Então, esse mestre Jesus, depois de desafiar o discípulo a melhorar, e aí o discípulo vem com uma outra pergunta, né? O que esse mestre vai fazer? Vai utilizar agora um método diferente para que o discípulo possa entender. Então, para nós professores, né? Você que está aí do outro lado, que é professor como eu, a gente faz isso também. Quando a gente vê que o aluno não entendeu de um jeito, a gente faz de outro, né? E ainda daquele outro não, a gente faz de outro. Há algo que eu aprendi, tá? Aí na minha caminhada, né? Eu já não me lembro mais onde eu ouvi. Se foi no mestrado, acho que foi no mestrado da PUC, de um dos padres, né? Eu aprendi isso. Que quanto mais coisas difíceis você aprende, tá? Quanto mais você amplia conhecimento, você vai aprendendo coisas difíceis, mais fácil precisa ser a sua fala, a sua explicação. Por quê? Porque se eu vou aprendendo, tá? Uma série de coisas acerca de um assunto, eu tenho várias formas de explicar aquele assunto, de abrir aquele assunto. Então, a minha fala vai ficando mais fácil, né? Por quê? Eu percebo, como eu falei, no olhar que o aluno não entendeu daquela forma, então eu explico de outro jeito, né? Você pode perceber que eu tenho o maior cuidado quando eu falo alguma coisa em grego e eu digo logo o que significa,
né? Ou quando gente, vamos falar de história da redação. Aí eu explico o que é a história da redação. Vamos falar de análise retórica. Eu explico o que é. Foco narrativo. Eu explico o que é. Porque não adianta nada eu chegar aqui e falar, isso, coisas que são difíceis para você. De repente você nunca ouviu esse termo e aí eu vou e falo, né? Vamos falar do Hesed de Deus nos Salmos, né? Dessa misericórdia, dessa bondade. Então eu tenho que dizer o que é, né? Então Jesus agora vai fazer isso, tá? Ele vai utilizar um novo método, como um ótimo mestre que ele é. Ele vai contar a parábola do bom samaritano que você conhece, e aí eu vou, claro, resumir, né? O que vai acontecer na parábola? Jesus vai dizer que um homem desce de Jerusalém para Jericó, versículo 30, né? E você já sabe, Jerusalém é no alto, Jericó é no baixo. E esse homem caiu nas mãos dos ladrões. E os ladrões, depois de tirar a roupa do homem e causar ferimentos nele, vão se retirar e o homem fica lá caído, semi-morto. E aí passa um sacerdote, que deveria ser aquela pessoa que ajudasse, deveria ser aquela pessoa que ama o próximo como a si mesmo, que é a fala do discípulo, intérprete da lei, no versículo 27, tá? O sacerdote é alguém que deve amar a Deus com toda a alma, força, entendimento e amar o próximo como a si mesmo. Então, o sacerdote passa no caminho, vê o homem e o sacerdote passa de largo, se afasta. Ou seja, o sacerdote, nas palavras do discípulo, intérprete da lei, no versículo 27, não amou nem a Deus e nem ao próximo, tá? Como a si mesmo. Versículo 32. De igual modo passa quem? Um levita. Quem é o levita? Alguém, né? Que trabalhava no templo, alguém que estava em contato, assim como o sacerdote, com as coisas de Deus e que deveria também amar a Deus com toda a sua alma, força, entendimento e amar o próximo como a si mesmo. O levita passa, desce por aquele lugar, vê o homem caído e se afasta, passa de largo, né? Se afasta não, passou longe, nem chegou perto, tá? Verso 33. Certo samaritano que, para o intérprete da lei, né, é alguém mal visto por causa da rixa que os judeus tinham com os samaritanos, você sabe disso e eu sei disso. É uma rixa lá do século VIII antes de Cristo, quando a Assíria invadiu a Samaria e obrigou o povo de Samaria a se casar com povos dominados pela Assíria. E aí esses povos, ali agora na Samaria, não são mais samaritanos, né? Puros, vamos dizer assim. Não é mais gente dali, mas agora é gente toda misturada com os outros povos. E essa mistura causou questões na religião, eles vão assumir uma nova religião, porque agora está tudo misturado, cultura misturada, tudo misturado. Só que esses samaritanos não tiveram culpa disso, né? E aí Jesus vai resgatar a identidade do samaritano, tanto aqui como em João capítulo 4, na mulher samaritana, tá bom? Então, Jesus resgata aqui, dizendo o quê? Que um certo samaritano, vendo o homem, primeiro, né, você já sabe o que é, né? Vendo o homem, cadê meu texto grego? Tá aqui, vamos lá. Eu acho que é o Roral sim, porque eu já fiz essa live com vocês. Deixa só eu confirmar. Certo samaritano, versículo 33. 33. O samaritano
Foi e viu. É o verbo oral. Pois é, o samaritano percebeu, né? Percebeu. E aí, percebeu o homem, tá? Passou perto, primeira coisa, passou perto do homem, percebeu o homem, que esse vendo aí é o verbo oral do grego, que é o verbo perceber, se compadeceu do homem, se aproximou mais ainda, fez curativos nos ferimentos dele, aplicou o que tinha ali para fazer o curativo, óleo e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários, ou seja, o salário de 2 dias, e os entregou ao hospedeiro, ao dono da hospedaria, dizendo: cuida deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. E ainda se comprometeu de que estava seguindo. Lembra que o samaritano estava seguindo aquele caminho. Então ele ia, ele voltaria, tá? E aí, esse samaritano amou a Deus, né? Com toda a sua força, o seu entendimento, né? E tal. E amou o próximo como a si mesmo. O samaritano fez isso. Hoje em dia, permita-me fazer esse parêntese, a gente está numa sociedade em que, quando uma pessoa faz o bem a outra, faz-se um alarde, né? Nossa! Né? Aquela pessoa encontrou o dinheiro que não era dela e devolveu. Nossa, aquela pessoa... Teve um fato aí, já passou um tempo, de uma mulher que salvou alguém, né? Enquanto estava todo mundo filmando no celular, parado, e essa mulher foi lá e salvou uma pessoa. Nossa, mulher, a heroína salvou uma pessoa. Porque a gente entrou numa de que fazer o bem é algo estrondoso, é algo espetacular, é algo fora do comum. A gente entrou numa sociedade que filma no celular, tira foto, mas não ajuda, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de ver acidente, né? A gente, quando passa pelas estradas e tudo, aquela coisa, a pessoa parece que gosta, né, de olhar a pessoa lá toda arrebentada, o motoqueiro morto, essas coisas assim. Eu nunca gostei disso, né? Eu não olho. Então, tem um acidente ali, eu não olho. Eu vou, né? Eu oro pela pessoa, oro para que logo venha o socorro e tudo. Eu nunca fui disso. Só que hoje em dia as pessoas olham e por cima tiram foto e tal, e não socorrem, não ajudam, não ligam para o socorro, essas coisas assim. E aí aqui o samaritano faz isso, né? O samaritano fez o que toda pessoa que ama a Deus e que ama o seu próximo como a si mesmo faria. Esse é o ensinamento de Jesus, baseado na fala do discípulo intérprete da lei, no versículo 27. Então, após Jesus utilizar esse método da parábola para que o homem entendesse, é claro que ele entendeu, versículo 36, então Jesus perguntou. O que está no versículo 36 está no versículo 26. Então Jesus lhe perguntou. De novo, o método socrático vem, tá? Da pergunta. Ou seja, de novo, o mestre continua querendo ouvir como o discípulo entende. Se o discípulo entendeu, se o discípulo percebeu, se o discípulo aprendeu, esse é o mestre. Quer saber se eu entendi. Quer saber o que eu vou falar, como é que eu vou responder. E aí, Jesus perguntou, qual desses 3, sacerdote, levita ou samaritano, parece ter sido o próximo, tá vendo? Por isso que tem a ver com o versículo 27, a resposta do discípulo e a pergunta do discípulo no versículo 29, quem é meu próximo?
porque é isso que vai fazer com que a parábola venha, do bom samaritano. Jesus retoma a fala, então, do discípulo, aproveita e vai dizer: qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E aí o intérprete da lei respondeu, preste atenção, o intérprete da lei. A mesma expressão que é feita no versículo 25, o intérprete da lei. Isso não está aqui à toa. Se ele é intérprete da lei, ele tem obrigação de entender a lei do amar a Deus e do amar o próximo como a si mesmo. E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Você sabe e eu sei que o intérprete da lei, que é judeu, não pronunciava a palavra samaritano por causa da rixa. E aí ele vai usar o quê? Né? Ele deve ter falado entre os dentes o que usou de misericórdia para com ele. Porque quem tinha que usar de misericórdia para com ele, o sacerdote e o levita não usaram. Né? Quem usou foi aquele que ninguém esperava. E aí Jesus lhe diz, é o fim do texto: vá e faça o mesmo. Ou seja, Jesus continua desafiando a melhorar. A gente roda, 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 e esse mestre vai fazer sempre o mesmo conosco, como fez com esse intérprete da lei que se colocou como discípulo, tá? A partir do momento que eu chamo Jesus de mestre, ele me dá a oportunidade, ele quer ouvir como é que eu entendo, ele aviva o que de bom eu faço ou falo, né? Ele, né, aviva no sentido de colorir, né, de dar aquela vida, né, de dar aquela ênfase, ele dá aquela ênfase no que de bom eu faço ou falo. Ele me desafia a melhorar em cima disso que eu falo para ele, né? E aí, se eu não entendi muito bem, se eu continuo perguntando, ele utiliza um método diferente, mais fácil para eu conseguir entender. E aí ele me pergunta para continuar ouvindo o que eu tenho a dizer e como é que eu entendi. E quando eu falo, ele me desafia a melhorar. Ele continua me desafiando a melhorar cada vez mais. Esse é o Mestre Jesus. E acho que a gente precisa agir dessa forma também, né? Sempre acentuar, né, o que de bom o outro faz. Sempre perguntar como é que o outro está entendendo. E sempre, no amor de Deus, desafiar o outro a ser melhor. Mas acredito que esse movimento a gente tem que fazer para a gente também, né? Sempre escutar o que eu tenho, né? Confrontar com essa palavra de Deus, né? E sempre pedir a orientação a esse mestre, né? E ouvir os desafios que ele tem para mim, escutar as explicações que ele tem e ouvir os desafios que ele tem para que eu possa melhorar cada vez mais, né? Bom, deixa eu só falar um pouquinho do que está aqui no dicionário de grego, tá? Sobre o verbo didasco, que é o verbo ensinar. Didasco, dide, tá? Então, estender a mão para, isso é o início, tá? O início da palavra grega, lá nos primórdios, era isso. Aceitar ou estender a mão para. Só que a raiz é duplicada. Dide é o delta 2 vezes. E quando isso acontece, transmite a ideia de estender a mão várias vezes. Vai ouvindo. Estender a mão várias vezes para aceitar algo. A palavra, portanto, sugere a ideia de fazer alguém aceitar alguma coisa. Então, aceitar repetidas vezes. É muito legal isso, gente, porque muitos de nós, se não todos de nós, aprendemos melhor quando algo é repetido. Então, aceitar,
estender a mão repetidas vezes para aceitar. Isso é o verbo ensinar. Presta atenção. Jesus estende a mão repetidas vezes para mim e para você para nos ensinar. Oh, meu Deus! Para nos aceitar. Caramba! Eu tinha que falar isso nessa manhã, né? Eu aprendi isso hoje, gente. É a primeira vez que eu abro isso aqui, o dicionário aqui nessa palavra, nesse momento, tá? E aí ele diz, significa, a partir de Homero, né? A partir de Homero, Ilíada e Odisseia, meu Homero tá para lá. Ensinar, informar, instruir. Vai vendo aí o que Jesus faz com a gente. Demonstrar, receitar, tá bom? É isso daí. Ensinar, informar, instruir, demonstrar, receitar. Mas eu gostei, foi da raiz da palavra. Estender a mão repetidas vezes para aceitar algo. Ai, ai, agora é a hora de chorar, né? Pois é. Bom, é claro que a palavra se emprega tipicamente para o relacionamento entre o professor e o aluno, o instrutor e o aprendiz. O que se ensina pode ser conhecimento, opiniões ou fatos, bem como perícias artísticas e técnicas, todos os quais devem ser sistemática e completamente adquiridos pelo aprendiz como resultado da atividade repetida tanto do professor como do aluno. Esse Mestre Jesus tem uma paciência com a gente, repetidas vezes. O alvo de todo ensinamento é comunicar o conhecimento e a perícia, tendo em vista o desenvolvimento da capacidade do aluno, sem, porém, forçar a sua vontade numa direção específica. Isso é o sentido grego de didasco. Sem, porém, forçar a sua vontade numa direção específica. Jesus não força eu e você a nada. Jesus ensina com amor. E a gente é constrangido pelo amor dele. E a gente vai a ele, se aproxima dele, porque ama. Porque entendeu que ele é a melhor coisa a se fazer, né? Eu entrego minha vida a Jesus porque eu entreguei, né? Porque essa foi a melhor coisa que eu entendi que eu poderia fazer na minha vida, tá? Então, ele não me obrigou, não. Ele não me obrigou. E aí ele termina dizendo assim, ó. Logo, pode-se dizer que didasco denota a atividade de um professor cuja preocupação é desenvolver as capacidades do seu aluno e transmitir conhecimento e habilidades. Pois é, esse é Jesus. Esse é Jesus, que quer desenvolver as capacidades da gente, transmitindo conhecimento e habilidade para que a gente viva melhor, para que a gente viva bem. É isso. A hora foi embora, hoje é dia do professor, e aí eu me empolguei, né? Bom, aí ele continua no dicionário dizendo que didasco acontece 95 vezes no Novo Testamento, 38 dessas 95 nos evangelhos sinóticos, né? E quase todas relativas a Jesus. Né? E aí vai falar desse Jesus que a gente falou no início, que começou e terminou a sua vida, o seu ministério, sendo mestre. Né? Você que pegou a live desde o início. Então, feliz dia do professor para você, para mim! Né? Vamos dar bom dia para esse povo. Vamos embora lá. Tenha
tenha sede de uma educação de qualidade, porque Jesus tem essa sede, eu tenho certeza, tá bom? Vamos lá então, dia do professor, minha gente. Bom dia, Fátima, minha prima. Já pedi as orações aqui pela Marilda e também o pessoal aí daqui de Bacaxá, orações pela Luísa também, tá bom? Vamos lá, bom dia, Francisca Almeida. Bom dia, Doris, Márcia Gomes, Isabela, que fez aniversário ontem, lindona. Bom dia. Pessoal, quem não colocou feliz aniversário aí, coloquem. Para Isabela, que fez aniversário ontem, Edivanda, que faz aniversário hoje, Anícia, que faz aniversário hoje, eu, que sou a professora. Feliz dia do professor. Vamos lá. Feliz dia do professor para todo mundo que tá aí, um monte de aluno que estão aí, gente. Edivanda tá botando aí, ó, Sagapopoli. Para quem não sabe o que isso significa, eu te amo muito, em grego, tá bom? Sagapó vem de agape, que é o amor de escolha. Agapó é o verbo agapao ou agapó na primeira pessoa do singular. Eu amo, eu escolhi você para amar muito. Sagapópoli. Raquel, bom dia, Raquel. Bom dia, Eliton. Hoje o Vinícius está no Rio, mas bota ele para assistir depois, Eliton. Vinícius, beijo no teu coração. Vamos lá, pessoal, dando feliz dia do professor para mim. Obrigada. Cláudio, bom dia, Cláudio. Monique, aniversário do João Paulo, 15 anos. Ô, João Paulo, Deus te abençoe. Que dia bonito para fazer aniversário. Bom dia aí, João Paulo. Feliz aniversário. Bom dia para Monique, pro Eliseu. Bom dia pro Israel, pra Jéssica, bom dia pro Tiago, pra Grace, pro Ronaldo, pra Rosana, pro Ilquias, pra Daniele, pras crianças todas da família. Eita, coisa boa. Vambora. Ai, ai, ai. Obrigada, Rosângela Marins, bom dia, Luciana Martinelli. Obrigada pelos parabéns, gente. Francisca Almeida, já falei lá em cima. Júlio e Sheila, bom dia! Ai, ai, ai. A Maria Helena Milagres está colocando minha poesia aí. Que legal. Quanto vale alguém que te ouça? Alguém que te ama mesmo que nada você lhe faça. É isso? Que te acolha com graça. É isso aí, minha poesia. Que lindo, obrigada. Aline! Aline Platão. Tem que estudar filosofia, gente. Filosofia é um negócio maravilhoso. Ai, ai. Rubi, bom dia, lindona. Ora por mim para eu conseguir fazer seu trabalho, Rubi. Vamos lá. Ai, 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 novo método, vamos lá. Maria Cátia, bom dia, minha flor, Deus te abençoe. Ulisses, bom dia, cheio de aluno hoje, gente. Fernanda Carvalho, bom dia. Patrícia Nascimento, bom dia, lindona. Ai, ai, muito obrigada, gente. Vera Lúcia Sabino, bom dia, lindona! Selma! Gente, tá cheio de aluno hoje aqui, gente. Eu não falo ex-aluno, porque não tem ex-filho, entendeu? Também não tem ex-aluno, não. Aluno é aluno, sempre vai ser, tá? E aí é isso mesmo. Vamos lá. Beijinho, Selma. Miriam, bom dia. Bárbara Cavalcante, bom dia. Ai, que legal. Muito bem, pessoal. Então, Deus te abençoe nessa manhã. Se você escreveu aí e não apareceu bom dia para você, me perdoe, porque nem todos os comentários aparecem para mim aqui,
tá? O Facebook acho que faz os comentários são no Facebook, né? Não no YouTube. Mas no YouTube a gente coloca agora depois aí o vídeo. Então, nem todos os comentários aparecem para mim, parece que ele faz um determinado filtro, né? Eu também amo vocês também são especiais para mim, por isso que eu tô aqui nesse dia, seria dia de folga, né? Mas eu tô aqui. Porque o Mestre Jesus não tira folga, não. Esse aqui não tira folga, graças a Deus, né? Então, que nessa manhã, esse mestre, né, que foi mestre do início ao fim, que nos ensina, que nos ajuda, né, que derrama luz sobre nós, né, que faz a gente entender todas as coisas, né, que desvela para nós, né, a sua palavra, né, esse mestre, né, que desvela para nós a sua palavra. Como eu falei, né, aqui, ó, eu pinto a palavrinha mestre, né, de verde, verde clarinho, e o verbo ensinar, aqui, ó, ensinar, aqui é Lucas 11, ensinar, ensinou, tá? Então, esse mestre que nos ensina, que nos ajuda, que nos orienta, mas que acima de tudo levou às últimas consequências desse ensinamento, né? Morreu por nós, entregou a vida por nós. Que nesse dia esse mestre fale mais ao seu coração, tá bom? Ele não só te ensine, mas ele te mostre, né? Que ele te ama. Ele te amou, ele te ama a ponto de se entregar por você, se entregar por mim, né? Ele ama a gente profundamente. E ele dá o ensinamento de que eu também, né, por querer, por escolha, né, não obrigatoriamente, preciso amar a Deus com as minhas forças, com as minhas forças, com o meu entendimento, com tudo que eu tenho, e amar o meu próximo como eu me amo a mim mesma. Então, que nessa manhã fique aí esse ensinamento. Feliz dia de hoje para mim, para você. Né? Feliz vida, feliz vida, feliz ensinamento. Que Deus te abençoe nessa manhã. Um beijo da professora Alessandra, tá? Para os mais íntimos é a tia Lê, né? E falando em tia Lê, eu tenho algo legal para dizer. Saiu o meu primeiro livro de teologia bíblica pela editora Vozes e pela PUC Rio, né? E assim que a gente fizer o lançamento, aí eu aviso aqui, tá bom? O livro sobre o livro de Ruth, sobre essa Ruth maravilhosa. Bom, fica aí com um beijo da tia Lê, então. Deus te abençoe. Beijão!